Graça e paz, amados, que Deus abençoe ricamente a sua vida, a vida da sua família, que é o pastor Wagner Poubel. Hoje nós estamos no segundo dia da nossa jornada Escalada da Fé. Vamos conversar um pouquinho sobre o ponto de vista da fé. Moisés foi um homem singular. Poucos personagens na Bíblia, com a óbvia exceção de Cristo, tiveram tanta intimidade com Deus, experimentaram tantos milagres. Pelas suas mãos, madeira transformou-se em serpente, água virou sangue, escravos tornaram-se povo livre. Antes disso, ele foi salvo do extermínio de todos os bebês judeus. Colocado em uma cesta no rio Nilo, sobreviveu até ser encontrado pela filha de Faraó. Crescido, recusou-se a viver com a realeza egípcia e entregou-se a um alto exílio como pastor de ovelhas. Nessa trajetória, um dos pontos cruciais é a conversão de um jovem fugitivo no grande líder da fuga do Egito. Um episódio que toma lugar em uma montanha. Foi no Monte Horebe que Moisés teve seu primeiro encontro real com o Deus que já havia demonstrado tanto amor por ele. Moisés foi atraído pela sua curiosidade para algo que ele não conseguia entender: uma pequena árvore que queimava sem se consumir. Na conversa que se seguiu, ele recebeu a missão que mudou a sua vida. Revelou seu medo de mostrar-se incapaz e teve do Senhor a promessa de que não estaria só. Êxodo 4:2 nos diz: Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-te o que dizer. É possível dizer com certeza que Moisés sentia compaixão pelos seus patrícios. Afinal, parece ser isso que o levou a atacar e matar o homem que maltratava um trabalhador judeu. Mas isso nunca seria suficiente para que tomasse a iniciativa de enfrentar o faraó para buscar a libertação do povo. Tanto que ele escolheu ir embora, em vez de enfrentar a justiça do país. Não, antes de Horebe, Moisés definitivamente não tinha o perfil de herói. Ele nunca seria um líder por si próprio. Foi um herói da fé. Olhando de cima, algo interessante acontece quando se escala uma montanha. Há obstáculos por todo o caminho, lugares estreitos por onde temos que passar, pedras que podem se soltar quando pisamos nelas, ventos imprevisíveis e muitos outros perigos. A cada momento parece que não vamos conseguir, e desistir muitas vezes parece ser a melhor alternativa. Mas quando se está no topo, as coisas mudam de perspectiva. O montanhista enxerga tudo do alto, literalmente. As dificuldades parecem menores e você começa a pensar por que duvidou que conseguiria. O cenário é de absoluta calma. Em 1644, o inglês John Evelyn fez uma descrição vívida desses sentimentos. Em seu diário, publicado póstumamente no final do século XIX, ele relatou uma viagem para a Itália, cortando os Alpes, e descreveu as montanhas como algo estranho, horrendo e assustador. Mas a jornada prosseguiu e dias depois ele se viu forçado a subir por uma trilha. O que sentiu então foi totalmente diferente do que havia expressado anteriormente. Ele diz: Alcançamos uma camada espessa e sólida de nuvens escuras que pareciam rochas e que permaneceram ao nosso lado durante quase 1,5 km, escreveu. Eram vapores secos que não se dissolviam, por serem muito densos, e escondiam tanto o sol quanto a terra, de modo que parecíamos estar no mar e não nas nuvens. Atravessando a referida camada, chegamos ao mais sereno dos céus, como se estivéssemos acima de todas as questões humanas. O cenário, devo admitir, foi um dos mais agradáveis e surpreendentes que vislumbrara em minha vida. Com a fé acontece o mesmo. Ela tem uma enorme capacidade de mexer com a maneira como vemos as coisas, dilui as dúvidas e faz os problemas parecerem muito menores. A Bíblia inclui um capítulo admirável sobre o assunto. É Hebreus 11, que mencionamos no capítulo de ontem, ao lembrar a história de Abraão. Como um livro didático, começa com uma definição.
A fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Versículo 1. E depois passa a dar exemplos. Um desses exemplos é justamente o de Moisés. No versículo 27, a palavra recorda que, pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei. Perseverou porque via aquele que é invisível. Essa é a chave para compreender como Moisés conseguiu reunir coragem para comandar a empreitada que o Senhor lhe confiara. Ele havia sido uma ele havia tido uma experiência pessoal e poderosa com Deus e tinha certeza de que não estaria sozinho. O próprio Jeová lhe havia garantido isso. Fé é resultado de uma experiência viva com o Senhor e nada poderia fazer Moisés deixá-la de lado. Relaxar nesse objetivo seria negar o que havia visto e ouvido a cada dia desde que vira pela primeira vez a sarça ardente no Monte Horebe. Foi a fé que o desenvolveu a partir daquele primeiro encontro com Deus que lhe permitiu guiar o povo na travessia do Mar Vermelho, quando os perseguidores estavam no seu encalço e tudo parecia perdido. Outros personagens bíblicos experimentaram essa fé, e não apenas nas montanhas. Josué o fez quando ouviu as ordens de Deus à beira do Jordão. Para Gideão, foi o encontro com um anjo quando amassava trigo às escondidas, que mudou sua percepção. Para Paulo, o momento chave foi numa estrada a caminho de Damasco. Em cada um desses momentos, a certeza de estar junto ao Todo-Poderoso e fazendo a sua vontade deu a esses homens um ponto de vista privilegiado. Eles viram o que o mundo pelos olhos da fé e fez toda a diferença. O que fazer para que você também possa enxergar o mundo com os olhos da fé? O que você está esperando para poder começar essa escalada? Eu gostaria que você passasse um tempinho, pelo menos uns 10 ou 15 minutos meditando. Eu já tive uma experiência real com Deus? Se a sua resposta for sim, escreve como foi essa experiência. Que experiência é essa que te dá certeza de que você já teve um encontro real com Deus? Que Deus abençoe ricamente a sua vida, a vida da sua família, em nome de Jesus.